Vamos lá, recebi uma lista de exercício aqui de física, de dilatação. Vou tentar fazer aqui. Quando a gente tem a matéria de dilatação, pode ser linear, quando a gente fala comprimento, né? Centímetro, metro, tem uma dimensão só, né? Então você tem que a variação ΔL igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Normalmente eles te dão na questão, então se for um exercício você pode pegar na internet, pegar em qualquer livro. Vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos inicial. Quando for, isso aqui é linear, quando for superficial, superfície, né? Então, ao invés de ser comprimento, você vai ter duas dimensões, então vai ser a área. Então, normalmente vai ser centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, sempre ao quadrado. A diferença no lugar de ser ΔL, vai ser ΔS, S0 vezes beta vezes ΔT. Esse beta, ele vale duas vezes esse alfa aqui. Então, normalmente você tem o valor do alfa, você multiplica por 2, você acha o valor do beta. Superficial. E tem também a volumétrica. Volumétrica são 3 dimensões, então volume, esse centímetro cúbico, metro cúbico, então sempre ao cubo. Então ΔV igual a V0 vezes coeficiente, que é o gama, dessa volumétrica, vezes ΔT. Esse gama aqui, ele vale 3 alfa. Então normalmente ele vai te dar 3 dessas 4 variáveis e você vai achar a próxima. Com isso, já dá para a gente fazer a primeira questão. Vamos lá. Uma barra de alumínio de 1,2 metros é aquecida em aumento comprimento. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo. Ele falou comprimento, centímetro. Então você já sabe que é dilatação que é linear, né? Então a ΔL é igual a L0, que multiplica alfa vezes ΔT. Esse ΔL é a variação. Ele falou que variou 0,012 centímetros. 0,012 centímetros. L0 é o inicial dele, né? Quanto que era o comprimento dele. Então 1,2 metros. Tem que passar de metro para centímetro. Então 1,2 metros, você coloca aqui, 120 centímetros. Alfa, coeficiente de quem? Do alumínio. Se ele não te deu, a gente pode procurar em qualquer livro. Vamos ver. Coeficiente. Escala de temperatura. Comportamento térmico dos corpos sólidos. 158. Então aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Coeficiente alfa do alumínio vale 2,4 vezes 10 é menos 5. Vou deixar aqui para a gente precisar. 2,4 vezes 10 é menos 5. Então, substituir aqui por 2,4 vezes 10 a menos 5. ΔT. 0,012 igual, multiplico 120 vezes 2,4, 1,2 vezes 2, 240, 248. Se você não quiser fazer conta de cabeça, 120 vezes 2,4, 288. ΔT. Você que está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, ΔT
ficou 0,012 dividido por 288. Delta T ficou igual a 0,012 dividido por 288. Ah tá, ficou faltando. Não tem isso aqui, ó. Aqui é vezes 10 é menos 5, né? Aqui é vezes 10 é menos 5. Aí quando passou para cá dividindo, ficou vezes 10 é menos 5 aqui. Então a resposta ali ficou 0,12340,416 vezes 10. O menos 5 quando passa para cima, fica positivo, mais 5. Então a variação de temperatura ficou, só das 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 4,16, que é aproximadamente 4,2 graus Celsius. Tranquilo, gente? Vou baixar um pouco aqui a câmera. Questão 2. Uma chapa de ferro 180 graus é resfriada em água a 10 graus. Determine a variação da superfície desta água. Ó, a superfície. Tá vendo que já botou metro quadrado? Só que aqui tem um. Olha só. Ele foi de 180 para 10. Resfriou. Mas antes ele estava 30. Então ele estava a 30 graus. Foi para 180. E depois de 180 foi para 10. Eu tenho que fazer duas contas. Isso aqui. Acho que eu preciso de mais papel. Então. A primeira. Você tem que calcular de 30 para 180. Vai ser ΔS, porque a área na superfície, esse zero que multiplica beta delta T. ΔS ficou igual a área inicial, 20 vezes 20, 400, vezes beta, coeficiente, que é o ferro. Se for olhar aqui o ferro 1.2. 1.2 vezes 10 menos 5. 1.2. Mas como o beta é 2 vezes o alfa, beta é 2 vezes o alfa, e o alfa é 1.2, então o beta é 2.4 também aqui. Vezes variação da temperatura, variou de 30 a 180, então 180 menos 30, 150. Acabou, resta a conta. Tem que pegar o 400, multiplicar por 2,4 e multiplicar por 150. Você achou 1.400, 1.450 não, 144,30, 144.000, vezes 10 a menos 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Acontece 1,44 metros quadrados. Então, ele tinha 400 metros quadrados, variou 1,44. Então, ela ficou 400 mais 1,44. 401,44 metros quadrados. Só que não acabou não. Ele estava em 180 graus, aí resfriou para 10 graus. A fórmula é a mesma. ΔS igual a S0, que multiplica beta vezes ΔT. Só que agora o S0, a superfície não é mais 400. Ele aumentou, né? 401,44. Beta é o mesmo, 2,4 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura é 180 para 10. Então, afinal, 10 menos 180. Então, aqui é negativo. Menos 170. Então, ΔS ficou igual. Só multiplicar tudo aqui, ó. 401,44 vezes 2,4 vezes 170. Com esse valor grandão aqui, ó, 16,3787,52 vezes 10 a menos 5. É negativo, né? Ficou esse menos aqui. Então, menos 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Então esse ficou aproximadamente aqui, ó, 1,6. Ele diminuiu 1,6, né? Quando ele resfriou, ele deu uma diminuída. Se ele tinha 401,44, você tira 1,6. 401,44 menos 1,6. Ficou 399,84. Ok? Agora é a questão 3. Vou fazer aqui. Certo material está variação de temperatura, com isso a variação de 0,5 do seu volume. Ele deu volume, mas ele pediu linear. Então a variação de temperatura, ele variou 100 graus Celsius. Se isso for uma variação de 0,5%, 0,5% é igual a 0,5 dividido por 100 do V0, né? Essa foi a variação do V0. Divide isso aqui por 100, anda duas casas para a esquerda, 0,005 V0. Isso aqui foi que ele variou. A variação do volume é o V0 que multiplica gama delta T. Então, delta V, esse aqui que a gente achou. A variação foi de 0,005 V0, igual a V0 que multiplica gama vezes 100. V0 é quanto a V0? Esse 100 passa para lá dividindo. Ficou 0,005 dividido por 100. Isso aqui é o valor do gama. Ou você faz essa conta, ou você pode... Isso aqui, ó, 1, 2, 3. Mesma coisa que 5 vezes 10 é menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 é 2. 5 dividido por 1, 5. Menos 3, mesma base, repete a base, diminui o expoente. Menos 3, menos 2, ficou menos 5. Resposta final. Só que só, isso aqui é o gama, né? Y é o gama. Coeficiente volumétrico. Ele pediu coeficiente de dilatação linear. O gama é 3 alfa. Então, alfa é o gama dividido por 3. Aqui seria que dividir por 3. Tá? Questão 4. Um cubo e uma esfera têm em comum as medidas de arestas de raio. Então, as arestas de raio são iguais. Sempre sofrer a mesma variação de temperatura, qual deles será a variação do volume? Então, olha só. ΔV é igual a V0 vezes ΔT. Para eu saber ΔV, tendo o volume inicial, eu tenho que achar o valor do V. Essa fórmula, se você abrir ΔV igual a V menos V0 e fazer os cálculos, vai encontrar no livro também. Isso aqui é a mesma coisa que V igual a V0, multiplica 1 mais gama delta T. Essa fórmula tem nos livros, mas qualquer coisa, é só você pegar o ΔV. ΔV é V menos V0 igual a V0, que multiplica gama delta T. Tá vendo? Eu abri o ΔV em V menos V0. Se eu vou colocar o V0 para o outro lado, ficou V0 mais V0, que multiplica gama delta T. Então V é igual, botando o V0 em evidência, ficou 1 mais gama delta T. Mas no lugar de ficar decorando isso aqui, ficar fazendo isso aqui toda hora, decora. São essas duas fórmulas aqui. Tá? Isso é válido tanto para a esfera quanto para o cubo, né? Então, ele não deu o valor da aresta nem do raio. Vamos supor que a aresta vale 10. Se a aresta for 10, 10 centímetros, o volume do cubo, que é L ao cubo, é 10 ao cubo. E esse aqui, ó, o volume da esfera, se o raio for 10, é 4/3 de π vezes 10 ao cubo. Certo? Você pode... 4 dividido por 3... Ah, tá, ele deu o valor do π, ó. Posso substituir o π por 3,14. Então, ficou 4 vezes 3,14 dividido por 3. Ficou esse valor aqui, ó.
4,186, 4,2 aproximadamente, vezes 10 ao cubo. Então ele quer saber qual deles terá maior dilatação. Se pegar o volume do cubo dividido pelo volume da esfera, vai ser esse dividido por ele de novo. Então eu vou cortar esse com esse. Então, na verdade, ficou o volume inicial do cubo sobre o volume inicial da esfera. Que eu tenho aqui, ó, 10 ao cubo dividido por 4,2 vezes 10 ao cubo, que ficou 1 sobre 4,2. Então eu tenho que VC sobre VE igual a 1 sobre 4,2. Posso multiplicar cruzado. Então eu tenho que VE, o volume final da esfera, ficou 4,2 do volume do cubo. Pô, esse volume da esfera ficou 4,2 do volume do cubo, significa que o volume da esfera teve uma maior dilatação. Tranquilo, gente? Se tiver mais alguma dúvida de física, ou matemática, ou química, ou se a gente souber, depois vocês dão uma olhada aí nos cálculos, se tiver algum detalhezinho, porque essa matéria envolve muitos números com vírgula, números pequenos. Geralmente a gente trabalha com notação científica aqui. Só que eu não quis colocar a notação científica, eu acho que poderia ficar mais difícil ainda. Tá ok, gente? Dá um joinha, compartilha, curta, qualquer coisa estamos aí. Abraço.